Paz do Senhor Jesus, amém? Para nós é um prazer estarmos aqui com vocês, partilharmos a palavra do Senhor. Obrigado. E eu fico muito feliz em poder vê-los novamente. E eu agradeço aqui ao pastor Fernando, pastora Gilca, Carlos, grande tecladista. Amém? Nossas mamães, muito obrigado por nos receber. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, sem mais perca de tempo, em livros, em epístolas, né? Livros muito pequenos. 1 João, capítulo 1, versículo 1 também. 1 João, glória a Deus. 1 João, capítulo 1, glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. Quem está conosco, diga amém. 1 João, capítulo 1, ou seja, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. Amém. 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. Estamos juntos? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já há muitos falsos que se têm levantado no São Paulo, sim ou não? Que tem se levantado aonde? Que tem se levantado aonde? Glória a Deus. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste que havia de vir, e este já está no mundo. Filhinhos, pois sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Versículo 5: do mundo são, por isso fala do mundo, e do mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos... E nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Versículo 12: ninguém jamais viu a Deus, senão nos amamos uns aos outros. Deus está em nós, e nós é feito o seu. Versículo 13: nisto conhecemos que estamos nele, e ele, pois que nos deu do seu Senhor Deus. Fale conosco através da sua palavra. Estamos na tua presença, e humildemente que se cale toda a nossa vontade, que a tua permaneça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, não queremos roubar muito tempo de vocês. Sei que o dia talvez foi cansativo, que daqui a pouco vocês precisam descansar. Amanhã é outro dia. Mas eu quero, em poucas palavras, partilhar com vocês essa palavra, uma vez que nós estamos fevereiro, o mês do Espírito Santo. Não é o mês do Espírito Santo, na verdade, é o mês consagrado ao Espírito Santo. Então, quando nós chegamos a esse texto, ou quando nós meditamos esse texto, é um texto muito conhecido, talvez, mas que ele nos traz algumas características que nós precisamos observar junto com a igreja. O versículo 1 do capítulo 4, ele começa na seguinte maneira: Amados, não creiais
em todo espírito, mas prove se o espírito são de Deus ou não. Agora, quando João ele apresenta essa carta ou essa epístola, quando vai se dirigir aos irmãos dentro de uma comunidade cristã, no que nós chamamos uma igreja, veja que João ele não fala para as pessoas que não são crentes. João fala com pessoas que já são crentes, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que conhecem a palavra. João ele encontra algumas características ou, digamos, alguns problemas dentro da igreja. E esses irmãos estavam a enfrentar uma crise, chamamos de crise de revelação. A crise da revelação que eles estavam a enfrentar era uma crise no que poderíamos chamar de um apagão, que quer dizer, havia pelo menos 2 tipos de ensinamento. E esses 2 tipos de ensinamento, alguns dos ensinamentos vinham desses que eram chamados alguns profetas ou ensinadores da palavra. Quando João ele fala, não creiam em todo espírito, mas ele não está falando apenas do espírito, mas ele está falando do homem. Ele está querendo dizer, não creiam em todo ensinamento. Pelo contrário, prove se essas pessoas têm espírito de Deus ou não. Então, quando Paulo ele começa, ou seja, quando João começa a ensinar que deveriam a igreja provar, que a igreja deveriam se preocupar, procurar saber se aquelas pessoas que estavam aí falar eram realmente pessoas ungidas por Deus ou não. Quando eu estava meditando isso, eu fui percebendo que qualquer pessoa, ele pode falar de Deus. Qualquer pessoa, ele pode falar da Bíblia. Qualquer pessoa pode chegar e dizer que Deus é bom, que pode pregar. A Bíblia qualquer um pode falar. Mas só tem uma coisa, é que existem pessoas que não têm o Espírito de Deus e tem aqueles que têm o Espírito de Deus. Ambos podem usar a mesma Bíblia, ambos podem falar. A Bíblia, qualquer um pode ler, qualquer um pode pegar a Bíblia e falar, qualquer um pode evangelizar, qualquer um pode falar que Deus é bom, que Deus cura, porque falar nunca foi proibido, qualquer um pode falar. Agora, não basta falar, é preciso ter o Espírito de Deus. Aleluia. Porque falar sem o Espírito de Deus, falamos das coisas do mundo. E falar sem o Espírito de Deus, falamos das nossas coisas. Porque ninguém conhece o homem melhor do que o Espírito de Deus. Então, a perceber, se tiver que falar de si, vou falar da roupa que eu vejo, irmã Dádiva, uma roupa azul que eu estou a ver, um óculos, é a única coisa que eu posso falar de si. Mas se eu perguntar do Espírito Santo o que vê da nossa irmã levita, o Espírito Santo não vai dizer, eu vejo um vestido cor-de-rosa. Ele vai dizer, eu vejo além de um vestido. Ou seja, o homem carnal, ele conhece o exterior, mas o Espírito de Deus, ele conhece o interior do homem. Ou seja, então se o Espírito de Deus é que conhece o interior do homem, eu não posso perder o meu tempo falar com alguém que não conhece das coisas espirituais. Ou seja, na maioria das vezes nós choramos, queremos parar porque alguém me falou, porque alguém me disse, porque alguém me feriu. Só que essas pessoas que nos ferem, essas pessoas que falam, eles falam das coisas exteriores, ele não nos conhece por dentro. Ninguém sabe a força que você tem, ninguém sabe a capacidade que você tem, ninguém sabe o poder que você tem, ninguém sabe o potencial que você tem. Se você chegar numa entrevista para trabalhar, vão te olhar de cima para baixo, vão dizer que você não tem perfil para estar naquela área. Ou seja, se você ir procurar emprego em muitos lugares, vão te olhar de cima para baixo, vão dizer, mostra o teu currículo, e provavelmente o teu currículo não vai passar. Agora,
quando Deus te olha, Ele não te pede o currículo, Ele te chama pelo Filho, porque o Filho recebe o Espírito de Deus. Eu vi falar para alguém que não precisa ter um currículo para ser chamado filho de Deus. Deus nos deu do seu Espírito, ou seja, Deus não deu o Espírito para o pastor apenas, Ele não deu o Espírito para a pastora apenas, Ele deu o Espírito para os seus filhos. E quem é filho de Deus, ele tem o mesmo Espírito. Então, João está nos convidar: prove as pessoas se as pessoas têm o Espírito de Deus ou não. Por quê? Porque na maioria das vezes nós vamos ouvir tanta coisa, vamos receber tantas coisas, até na sua casa. Alguém vai bater a sua porta, vai te dizer: irmã, vi te profetizar, glória a Deus por isso, aleluia. Mas João está dizendo: não creiam em todo Espírito. Temos que examinar para ver se o Espírito é de Deus ou não. E agora, como é que nós podemos examinar? E o versículo a seguir vai dizer: todo aquele que não confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, esse não tem o Espírito de Deus. Observa que nessa igreja havia alguns que eram ensinadores, e esse grupo, irmã Teresa, eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam na vinda de Jesus. Esse grupo, eles acreditavam que Jesus não teria que vir do jeito que ele veio, pisar no chão, ser tocado, comer com as pessoas. Então esse grupo, eles diziam que essas coisas não são reais, que esse Jesus que estava sendo pregado não era um Jesus verdadeiro. Agora observa, eles diziam que tinham o Espírito de Deus, mas não acreditavam no dono do Espírito. É contrário, não dá para perceber. Como é que você diz que não acredita em Deus e ainda diz que fala pelo Espírito de Deus? Deixa eu explicar para alguém. Deus, Ele dá o Espírito para aqueles que acreditam que Ele é o dono do Espírito. E a Bíblia fala, o próprio João vai dizer: filhos, vocês o têm vencido. Olha só, ele não está dizendo vocês vão vencer, ele está dizendo vocês o têm vencido. E eu perguntei: por que nós temos vencido? Talvez você pense que as batalhas que você tem travado, ainda você não venceu. Eu engano seu, você tem vencido batalhas. E eu me perguntei: como é que nós temos vencido batalhas? E o texto vai dizer: porque o Espírito que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Alguém está aqui que tem o Espírito de Deus? O Espírito que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Aleluia. Quer dizer, todo mundo tem espírito, auxiliar Marcelo. Lá fora tem o espírito deles, mas cá dentro também temos o nosso espírito. E a Bíblia está dizendo que o nosso espírito, irmã Teresa, é mais forte do que o espírito daquele que está lá fora. Eu posso imaginar, talvez o espírito deles depende de uma energia negativa, talvez o espírito deles depende de um banho, talvez o espírito daqueles que estão lá fora depende de um avô, mas o nosso espírito não, vem daquele que é o arquiteto do universo, o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. O espírito que nós carregamos não é qualquer espírito, é o Espírito de Deus. Aleluia. Então, quando Deus nos dá o Espírito, Ele não nos dá o Espírito para sermos estátua. O Espírito, quando é dado, não é tipo anestesia. Deus não te dá Espírito para dormir. Deus não te dá o Espírito para ficar parado. Não, eu descobri, quando Deus nos dá o Espírito dele, é para sermos conectados com Ele. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós não nos movemos pela nossa própria intensidade, nós nos movemos pela intensidade do Espírito. Aleluia. Alguém está aqui? Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus é amor, mas temos que nos amar uns
aos outros. Agora, o texto amar um ao outro, ele não está querendo dizer separar pessoas para amar. Ele não está dizendo amar uns aos outros no sentido de dizer, irmã, eu te amo. Não é apenas nesse contexto. Ah, pastor, eu já falei na irmã que eu lhe amo. Deus não está falando disso. Amar uns aos outros é como se ele quisesse dizer, suportai uns aos outros. A batalha do outro às vezes também tem que ser a tua batalha. Se um está a chorar, chora com ele. Se um levantou, levanta com ele. Amai uns aos outros. Ele está dizendo, tem dia que você vai olhar para si e dizer, eu travo as minhas lutas. Mas tem dia você vai pegar na mão de alguém e dizer, irmã, vamos caminhar junto. Amai uns aos outros. Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Deus é a essência do amor. E Deus nunca abandonou ninguém no meio do fogo. Se doer, ele vai estar lá. Se passar pelo vale do sombra da morte, ele está lá. Amai uns aos outros. Tem dia que você tem que dobrar o joelho e dizer, hoje eu quero orar pela fulana, hoje eu quero orar pelo fulano. Amai uns aos outros. Aleluia. Não é no sentido de declarar, é não fazer. Aleluia. É motivo de você dizer, hoje eu quero lutar pelo fulano, porque é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele não está a travar mais as lutas dele, não. Ele está a travar as tuas lutas. Quando pensa em desistir, ele está lá. Não é agora, não para. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, versículo 13, e nisto o que é afinal, pastor? Primeiro, amando uns aos outros. E nisto conhecemos que nós estamos em Deus. Aleluia. E Deus está em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. Veja só o que Ele fez. Ele pegou do Espírito dele e Ele te deu. E a pergunta é, Deus poderia te dar tantas outras coisas. Ele poderia te oferecer carro, casa, cabelo, sei lá. Aleluia. Deus poderia te dar tanta coisa, mas Ele te deu do seu Espírito. Ele não te deu o espírito de anjo. Ele não te deu o espírito de ninguém. Ele te deu o pedaço dele, o seu próprio Espírito. Escuta, Ele não te deu o Espírito Santo para você caminhar como se não tivesse pai. Não, Ele te deu o Espírito Santo para você se posicionar de pé nos dias difíceis. Eu estou a pregar para alguém te dizer, se tiver a doer, o Espírito Santo está contigo. Se tiver que chorar, o Espírito de Deus estará contigo. Ele te deu do seu Espírito. Não é o Espírito do pastor, é o Espírito de Deus. E nisto conhecemos, a palavra nisto conhecemos quer dizer, precisamos permanecer nele, porque ele está em nós. Uma coisa que eu quero que você saiba, Deus estará sempre presente na vida de cada um de nós. Ele está em nós. E uma das grandes dificuldades que nós encontramos nos dias atuais não é o facto de entrar, mas é a dificuldade de permanecer. Hoje a maioria das pessoas, eles conseguem entrar, eles conseguem se converter, mas a dificuldade não é se converter, a dificuldade é permanecer. E eu quero pregar para alguém, não adianta começar uma oração se você não vai terminar. Não adianta começar um propósito, aleluia. Não adianta começar, mais do que começar, você precisa permanecer. A palavra permanecer dizer, o pastor pode não estar lá, o obreiro pode não estar lá, mas o Espírito me foi dado, aleluia. Eu vou permanecer, eu não estou, aleluia, eu vou permanecer. Por quê, pastor? Porque Deus nos deu do seu Espírito. Sabe por que às vezes nós ficamos, tem vezes que você anda na rua, irmã Teresa, quando você sobe no prédio, as pessoas te olham, se estão te concentrar, não estão te falar mal, não, eles estão admirados, como é possível, ela consegue se manter de pé, não é pelo dinheiro que está no banco, minha irmã, não é por causa da igreja, não, é pelo Espírito que você carrega, o que está, ele, aleluia. Ele está dizendo que o Espírito que está com ele, levita, o que está contigo é maior. Imagina algo que é maior. Imagina algo que é grande. Que quer dizer, eles até podem vir, ataques até podem existir, batalhas até podem existir, mas você vai atropelar qualquer batalha que se levantar, porque o Espírito que habita em você é maior do que o que está com ele.
Quem tem o Espírito de Deus, ele vê a casa, parece vai desmoronar. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem Espírito de Deus não quer dizer que não vai sentir dor, é engano. Quem tem Espírito de Deus vai sentir dor. Jesus, quando ele pregara na cruz, ele sentiu dor na mão, aleluia. Ele não tinha como não sentir dor, pastor Fernando. Era uma coroa de espinho na sua cabeça, ou seja, cada espinho tinha 20 centímetros. Ele sentiu dores sim, mas a pergunta é, por que ele não parou? Porque ele não era um homem comum, ele era um homem que tinha o Espírito de Deus, aleluia. Podem tentar aplacar a tua história, podem tentar te derrubar, aleluia, podem tentar consumir a tua carne. Eu encontrei, Davi está dizendo, podem tentar consumir a minha carne, mas a minha força está no Senhor. A minha força está no Senhor. Quem te mandei de pé não é o pastor, quem te mandei de pé não é a igreja, quem te mandei de pé é o Espírito que habita em você. Então caminha por esse Espírito, viva por esse Espírito e permaneça nesse Espírito, aleluia. Permaneça nesse Espírito. Chegou em casa, tem problema, mais do que ligar nos outros, às vezes liga naquele que te deu o Espírito e pergunta para ele: Senhor, o Senhor me criou, eu não pedi para o Senhor me criar, o Senhor me criou, e a tua palavra diz que o Senhor nos criou com um propósito. Então mostra qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui nessa terra. Olha, a minha casa está sucumbindo, olha, o emprego não está, olha, mostra para Deus, e Ele vai te dizer: filho, eu estou contigo. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, esse Espírito que você carrega vai mudar a história da sua vida e da sua família e da sua casa. Hoje Ele está pairando sobre a sua casa. Não vivemos por coisas humanas, vivemos pelo Espírito de Deus, aleluia. A Bíblia está nos convidar que Ele nos deu do seu Espírito. Tá bem? Deus mesmo pegou o Espírito dele e te deu. Você não pediu, Ele te deu. Tem coisa você vai pedir, irmã Teresa, vão te dar, mas esse aqui você não pediu, Ele te deu. Por que Ele te deu? Não é porque você merecia, não. Deus te deu para você se manter de pé no meio das lutas que na força humana você não vai conseguir. Sabe o que significa? Que Deus já adiantou as suas vitórias, aleluia. Que Ele já adiantou o processo e Ele está te dizendo: entra em qualquer batalha, o Espírito que eu já te dei, Ele está contigo, aleluia. Pode entrar em qualquer batalha, pode jejuar, pode orar, o Espírito está contigo, aleluia. Lá em Romanos vai dizer assim, Romanos 8, 14, 15, 16, 18, ele vai dizer que o mesmo Espírito de Deus, mais uma vez, o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Está lá, o Espírito, não é Espírito do avô, aleluia, olha para aqui, não é Espírito do avô, é Espírito de Deus, testifica. Sabe o que é testificar? Testemunhar, afirmar. Ele testifica com o nosso Espírito. Sabe que eu descobri? O nosso Espírito com o Espírito do Pai, eles conversam, por isso que às vezes quando você está a chorar, eles já conversaram. Ele te renova de manhã seguinte, você está de pé, aleluia. Você dormiu, mas o Espírito teu que está em você, o Espírito de Deus, eles conversa, e de manhã você só assusta. Ué, eu estou alegre, aleluia, mas um dia que eu estou de pé, não é porque você dormiu, acordou, mas o Espírito que você habita, Ele te levantou, aleluia. Permaneça. E permanecer na igreja, irmã Madalena, não tem nada a ver com o tempo. Se engana quem pensa: não, eu estou muito tempo não, permanecer não tem nada a ver com o tempo. Porque quem mesmo depois de muito tempo pode se desviar, vai beber de novo. Não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com o Espírito Santo, aleluia.
O tempo não é uma legitimidade de se sentir o mais forte do que não é. É o Espírito que está em nós. É o Espírito que nós carregamos. Tem dia, mesmo não tendo muito tempo, mas Ele te levanta. Sabia que todos nós já pensamos em desistir? Sabias? Todos nós já falamos assim: não vou mais nessa igreja. Sabia? Até eu já falei. Aleluia. Se alguém está aqui que nunca fala, vai se mentir. Todos já falaram. Quando você pensou em dar a volta, o Espírito Santo falou: eu não te chamei para recuar, eu te chamei para continuar, eu te chamei para avançar. Então avança. Ele está dizendo: dádiva, eu não te chamei para recuar, eu te chamei para avançar. Eu quero declarar para alguém: irmã Teresa, avança, Deus é com você. A igreja se levanta e avança, Deus é com você. Avança. Chanel, Deus não te chamou para parar, avança. Sabe o que eu descobri? Que nós não somos crentes apenas, somos soldados. Aleluia. Porque soldado é aquele que recebe um equipamento para ir numa missão. Sabias disso? E nós recebemos equipamento para entrar numa missão. Fala no vizinho que está no teu lado: você está numa missão, não dorme. Aleluia. Fala para ele: você está numa missão, não dorme. Se levanta, seja um soldado, entra na batalha e declara a sua vitória. Você está numa missão. Por quê, pastor? É através do Espírito que Ele nos deu. Ele nos deu. Sabe que privilégio que nós temos? Ele nos deu. Talvez te deram antes de você nascer. Já foi declarado. Você nasceu, toma. É por isso que às vezes os inimigos lutam para derrubar a tua casa. Uns até vão mesmo lá na porta, tá vendo? Xingue lá mesmo lá, no dia seguinte você está passando, nada. A perna não está inflamada. Por quê? Porque você carrega um Espírito de Deus. Eles querem que você fique no meio do caminho. Estão a lutar. Até o nome, se calhar já levaram até no cemitério. Está lá, já voou, já. Eles estão a se perguntar nada. E o Espírito está a dizer: eu já lhe dei equipamento. Aleluia. Ele já está equipado. Podem tentar. E aliás, é bom mesmo tentar, sabias? Deixa eles tentar. Deixa eles tentar. Eles tentaram apagar a história de Jesus, mas não conseguiram. No dia seguinte, os mesmos que não acreditaram estão lá dobrando o joelho, dizendo: afinal Ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque ninguém pôde apagar aquele que tem a marca que o dono já deu. Aleluia. João, ele está dizendo: Deus nos deu do seu Espírito. E o que João convida? É permanecer. E hoje nós estamos a ver gerações que estão a se acabar, família que estão a se acabar. Muito embora nós estamos numa noite falando sobre o Espírito Santo, mas é uma noite onde que se tem orado pelas famílias. Mas eu deixo falar para alguém: e quando você tiver o Espírito de Deus, a tua casa até pode tentar balançar, mas eu quero lhe dizer, a tua persistência, a tua permanência tem feito coisas que você não tem noção. A Bíblia está dizendo que nós temos vencido. Olha que alegria. Nós temos vencido, que significa já vencemos várias batalhas que você não tem noção. Nós temos vencido e vamos continuar a vencer em nome de Jesus, e vamos continuar a trilhar. Por quê, pastor? Porque carregamos o Espírito de Deus. Aleluia. Porque Deus nos deu o seu Espírito. Então eu dizia, mais do que ouvir, a característica de um crente está em permanecer. Amém? E eu dizia que o permanecer não tem nada a ver com... O permanecer tem a ver com o poder do Espírito Santo. Porque se não fosse por Ele, todos nós aqui, se calhar um dia, aqui mesmo já, muitos de nós aqui, íamos começar a se encontrar na rua. Irmã Amador, nunca mais, tchau,
mas pelo Espírito estamos aqui. Às vezes nós choramos a rir, você não tem noção. Estamos a rir, mas estamos a chorar, porque Deus sabe a dor que estamos a carregar lá sozinho. Aleluia. Sabe com quem nós choramos? Com o Espírito Santo. Aqui na igreja dificilmente choramos. Lá em casa nós choramos. Amém? Aqui nós não mostramos que somos fracos, mas lá em casa nós choramos. Porque lá em casa nós choramos, porque é lá em casa que nós falamos com aquele que nos deu o seu Espírito. Por isso que eu quero dizer para alguém nessa noite: não para, não desista, não recua, permaneça, porque o Senhor já te deu o seu Espírito. E já quero declarar para encerrar: não sei quantas lutas que você tem travado, não sei quantas batalhas que você tem travado, e eu não sei quantas pelejas que as pessoas têm feito por você, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo: não importa as guerras, essas batalhas estão sendo derrubadas hoje, porque o teu Espírito que Deus te deu está abrindo porta no reino espiritual e derramando bênção sem fim. Receba e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Deus nos deu do seu Espírito. Escuta, esse Espírito não tem nada a ver com o meu avô, eu não pedi, é de Deus. Aleluia. Talvez quando te dá um presente, quem ganhou um presente no Natal? Fala amém. Ninguém? Eita, amarrado já. Irmã Ica, está lá, glória a Deus. Irmã Dádiva, Madalena, amém. Está aqui a nossa mana que está levantando a mão. É bom ganhar presente, né? Aleluia. Sabe aquele presente que não te falam? Você olha assim e fala: puxa, eu estava a precisar mesmo disso. Já te aconteceu, né? Amém? Só que o Espírito Santo é mais. Imagina se um presente que vem diante de um homem igual te alegra. Imagina um presente dos presentes que você não pediu, mas Deus, Ele te deu. Ele não te deu roupa você compra. Aleluia. Não te deram comida você trabalha para ter. A idade, não sei se você vai ter 40, 50, 100, não sei lá. Para ficar alto não precisa treinar, é de graça. Até aqui ainda tem pessoas que vão ficar alto, tipo eu, já? Aleluia. Não fica triste se você é baixinho, espera só no Senhor. Vamos te aumentar mais um que, amém? Isso tudo é, mas o Espírito do Senhor não depende de nenhuma dessas categorias. Ele é dado porque Ele atrai. Sabe por que Ele foi dado? Para que nós estejamos unidos com Ele. Eu quero lhe dizer para encerrar: pode se afastar de mim, fique à vontade. Aleluia. Pode se afastar da pastora Gilca, pode se afastar do pastor Fernando, seja lá quem for, mas não se afasta naquele que te deu o Espírito, porque os dias maus eu posso faltar, os dias maus eu posso não estar lá, mas o teu Deus, Ele estará sempre nos dias bons e nos dias difíceis. Então permaneça com o Senhor, abraça o Senhor, viva para Deus, permaneça nele, espera no Senhor. À medida que você vai esperando no Senhor, Ele está a trabalhar. Tem coisa você vai pedir e vão te dar. Tem coisa que vai acontecer porque o Espírito que está em você, Ele viu a necessidade e Ele falou com o Pai, e as coisas são liberadas em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito, Ele ora por nós, Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Sabe o que significa? Tem dia que você não está a orar, mas Ele está orando por você. Aleluia. Tem dia que você esquece de orar, mas o Espírito está lá te segurando na mão e te dizer: eu estou contigo. A tua mãe pode te deixar, os teus amigos podem te deixar, eu estou contigo todos os dias. Na segunda estou contigo, na terça estou contigo, até a consumação dos séculos. Glorifique ao Senhor, Ele estará contigo. Oh, aleluia. Sabe quantas vezes ficamos sem se ligar? Várias. Quanto tempo que eu não te ligo?
Lembras? Várias. Mas o Espírito Santo todos os dias está lá. Sabe o que significa? Eu posso não te ligar, mas Ele vai te ligar em nome de Jesus. Eu posso não estar lá, mas Ele está lá. Sabe por quê? Porque Ele habita em você. Olha só, Ele habita em você. Então, se um dia alguém te falar que você não nasceu para vencer, diz para essa pessoa: você está enganando. Eu tenho algo que me foi dado com um propósito. Existem portas que você vai entrar, não é pela família, é pela graça do Espírito Santo. Aleluia. Tem coisa que vai acontecer na sua vida esse ano, não é apenas por causa da igreja, mas é por causa do Espírito Santo. Tem lugares que você vai achar, aleluia, tem lugar que você vai pisar, mas é por causa dele, não é por nós. E Paulo vai dizer: porque por ele e para Ele, é por Ele e para Ele, são todas as coisas. A tua vida é dele, o teu carro é dele, a tua casa é dele, tudo é dele. Viva para Ele, caminha com Ele, adora ao Senhor, porque Ele nos deu do seu Espírito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue buscando ao Senhor. Estamos conectados com Ele e Ele em nós. Quem disse que você não é ninguém? Quem falou isso? Eu quero lá saber de que família você é. Eu quero lá saber o que. Não importa se é da onde, seja da onde. Uma coisa eu sei: você é do céu em nome de Jesus. Então nunca se fira por causa de palavras negativas. Não. Nunca se desespere por causa de pessoas que não te conhecem. Alegra-te porque você carrega o Espírito de Deus. Para glorificar mais alto. Aleluia. Olha para aqui. Olha para aqui. Você pode não ter um corpo ideal para estar em certos lugares. Você pode não ter a altura ideal para estar em certos lugares. Se o chefe ordenar, se o Espírito que você carrega ordenar, não tem ninguém na terra que vai impedir. Por quê? Porque o Espírito que está em você é mais forte do que aquele que está lá fora. Então não é pela idade, não é pela cor, não é pela estatura, mas é pela graça. Quem tem a graça vai além. Quem tem a graça vence. Quem tem a graça conquista. Quem tem a graça adora. É pela graça, é pela graça, é pela graça do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica em pé, vamos orar. Levanta as tuas mãos para o alto. Fecha os teus olhos e adora ao Senhor. O Espírito de Deus habita em você.